eu consegui bater o recorde. Eu estraguei uma pipoca de micro-ondas. Eu ia comer alguma coisa pra me motivar, né, pra gravar um vídeo mais tranquilo, e eu queimei uma pipoca no micro-ondas. Chocolate. Então vai estar um cheirão ruim, tá um cheiro ruim aqui no quarto. Então se eu começar a fazer umas caretas assim quando estiver gravando, não liga, tá? Não liga. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest. Antes de entrar direto no assunto desse programinha, que basicamente são os últimos quadrinhos que eu li, eu tenho que te avisar de algo. Não é nada muito, nossa, que como vai fazer diferença na programação do canal, mas eu vou mudar um pouco a dinâmica do vídeo de pickups, porque o que está acontecendo? Eu leio as coisas e vou deixando o tempo passar para a pilha ficar maior e depois comentar tudo de uma vez. O problema é que com isso eu esqueço o que eu li antes. Enfim, então eu acho mais interessante fazer mais vídeos de pickups. Então acho que vai ter uns 3, talvez 4 por mês aqui no canal, porque aí toda semana, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas, eu leio uma certa quantidade de quadrinhos e aí já comento de uma vez. Isso vai ser bom inclusive porque vamos supor que o quadrinho recém tenha saído na banca. Então eu não vou demorar tanto tempo para comentar, né? Se tu de repente está a fim de ouvir uma opinião de alguém diferente, tá? É isso, vamos lá então. O Xerife da Babilônia. Sim, depois de muita espera, saiu no Brasil esse lançamento da Vertigo, que basicamente está sendo foi mega aclamado nos Estados Unidos e vai ser dividido, assim como lá, em 2 encadernados aqui pela Panini. Se tu não sabe, provavelmente na verdade a essa altura tu já deve saber disso. O Tom King, que é o roteirista, ele é um ex-agente da CIA. E ele passou basicamente 4 meses e meio no Iraque, isso lá em 2004. Então essa HQ, ela vai ser relatos do Tom King traduzidos através de uma história sobre um assassinato misterioso. Embora o foco dessa HQ seja essa investigação criminal, na prática ela é uma desculpa para o Tom King te mostrar como é que era o Iraque em 2004. E é muito bacana porque esse quadrinho ele vai te lembrar muito séries como Homeland, ou mesmo aquele filme, o Guerra ao Terror, que, se não me engano, ganhou o Oscar há algum tempo, porque tu tem uma paranoia constante. Tu não sabe exatamente em quem confiar. De repente, um garotinho passando na rua pode ter uma granada e explodir a tua cabeça. Então é um momento muito interessante, assim, sabe? Tu não sabe exatamente quem é o vilão e quem é o mocinho. Ou, por exemplo, tu tá confiando em determinada pessoa e de repente ela é um agente duplo e tá do lado desse lado ou daquele lado. E é legal também que é um quadrinho que se passa em 2004, então é logo após a captura do Saddam Hussein. Então o momento político do Iraque era confuso, sabe? Ninguém sabia bem o que fazer. E eu quero destacar também que o Tom King, ele soube usar o selo Vertigo. Isso aqui é um quadrinho cru. Ele te mostra a violência, ele não tem medo de mostrar a cabeça rolando, sangue, nem nada do tipo. Os desenhos também são bem realistas é difícil de pronunciar, mas é Mitch Gerados, algo assim. No final, inclusive, ele mostra um pouco do processo criativo dele, né? Explicando direitinho como é que ele faz pra fazer as páginas. Então, leia o Xerife da Babilônia o quanto antes, que isso aqui é muito, muito bacana. Ah, mas esse mês eu li algo muito legal, além do Xerife da Babilônia. Kill or Be Killed, do Ed Brubaker, o escritor lá do Capitão América, e o Sean Phillips, que é um cara que também trabalha muito com Ed Brubaker. No caso, na verdade, eu ainda estou na metade, não terminei o volume 1. É um lançamento de 2017, da Image Comics, então ele é em inglês, então ainda não saiu no Brasil, mas não tem um inglês tão difícil assim, eu consegui ler com alguma facilidade. Resumindo a trama, a gente tem um personagem principal fracassado, que ele tem uma vida tão desgraçada que ele tenta cometer suicídio. Tipo, acho que é o 3º suicídio da existência dele. Só que ele não consegue. Nisso acontecem algumas coisas muito loucas que eu não posso falar, e ele acaba virando um assassino. Ele tem que matar basicamente uma pessoa por mês. Só que ele é um cara como eu e tu, sabe? Ele é um nerd, é um cara comum que, enfim, vai ter que cometer um assassinato. E é muito engraçado que o quadrinho ele vai te jogando e te puxando no tempo, sabe? Tu já começa com ele já como um assassino serial, matando uma galera, e depois tu vai tentando entender como ele foi parar nessa situação, assim, e é muito engraçado. Porque o quadrinho ele é narrado pelo personagem principal, então é muito bacana que ele interage contigo. O tempo todo ele está comentando as coisas que estão acontecendo ao redor dele, e ele tem um ponto de vista muito engraçado sobre a realidade do mundo. É um quadrinho extremamente violento, mas bota violento nisso, assim, tem palavrão, soco na cara, gente sangrando. É uma coisa que me diverte, tá? Me diverte, eu admito, me diverte. Eu não sei se isso aqui já foi vendido pra TV ou pro cinema, mas se você é um diretor de Hollywood e está vendo esse programinha, compre Kill or Be Killed, porque, cara, isso aqui tem que ser adaptado pra alguma coisa, porque é muito divertido. Ah, e mês passado eu acabei não fazendo um programinha específico sobre a Mulher Maravilha do Renascimento DC. Então eu vou comentar rapidinho essa edição. Aqui a Mulher Maravilha está dividida entre 2 origens, ela não sabe se veio do barro ou se é uma semideusa. Inclusive tem uma sacada muito legal que o Greg Rucka coloca
ela utilizando o próprio laço da verdade para saber a origem dela. Isso eu achei bem inteligente da parte dele. Aliás, eu acho que essa é uma das revistas mais bem escaladas em termos de equipe criativa do Rebirth. Tu tem o Greg Rucka voltando pra DC, que é um dos escritores do momento nos Estados Unidos, o cara que tá fazendo uma baita de uma série, que é o Lazarus, pela Image Comics, um cara que conquistou o seu espaço, né, pra fazer um trabalho autoral. E ao mesmo tempo tu tem o Liam Sharp desenhando, pelo menos a parte do tempo presente. Putz, e ele tem desenhos assim, realmente épicos, que combinam com o que tu espera de uma história da Mulher Maravilha. Assim, é muito, muito animal. E na próxima edição, tu vai ter desenhos da Nicole Scott, no ano 1 da Mulher Maravilha. E isso é um destaque também, porque, se tu não sabe, o Greg Rucka, acho que lá em 2010, ele saiu da DC. Porque justamente o Dan Didio prometeu pra ele que ele ia poder escrever o ano 1 da Mulher Maravilha. No caso, ele ia poder fazer uma origem dessa personagem. Então a DC basicamente perdeu um baita escritor, aí ele acabou indo pra Marvel, lá escreveu o Justiceiro, por conta disso. Agora, 6, 7 anos depois, a gente tem o Greg Rucka tendo a oportunidade de escrever o que seria a origem dele, dessa personagem. Enfim, eu não tenho grandes reflexões filosóficas para fazer sobre essa HQ, mas eu vou continuar acompanhando porque até a edição número 5, que saiu lá nos Estados Unidos, eu tava gostando bastante. Semana passada eu também li o Hilda e o Troll, da Companhia das Letras, que é basicamente um quadrinho infantil. Sim, sim. Até ele é vendido como uma HQ para todas as idades, mas eu acho que ele não chega a ser para todas as idades. Ele é legal para tu dar pro teu filho mesmo. Trata sobre a Hilda. Nossa, que surpresa, que ela vive num mundo muito louco, onde tem trolls, sinos que param trolls, tem um bicho de madeira meio esquisito. Eu acho que dá pra dizer que é uma HQ sobre aceitação e tolerância. Olha só, ela tem um traço bem cativante, mas enfim, não é pra mim, né? Eu acabei lendo e não curti tanto, porque realmente eu acho que não é pra minha faixa etária. Mas a Companhia das Letras vai lançar mais um, né, o próximo volume que vem depois disso. Se eu não me engano, já tá lá pelo 3º nos Estados Unidos. Vamos terminar então com Valerian. Sim, olha o tamanho disso. Deixa eu comparar com a HQ da Mulher Maravilha, que é um tamanho americano comum. Olha o tamanho do Valerian e a espessura. Sim, é um baita de um camalhaço. A SESI SP vai lançar no Brasil em 6 volumes, né? Esse aqui é o primeiro deles. E, putz, tá realmente muito bonito, assim, eu achei legal a edição. Valerian é considerado, assim, um clássico franco-belga, um quadrinho que inspirou muita coisa, principalmente no aspecto visual, e ele começou a ser publicado no final dos anos 60 na França. Então, cara, eu tava muito ansioso pra pôr as mãos nisso, ainda mais que vai ter o filme agora estreando em agosto, e... enfim, eu vou te falar que, pelo menos esse primeiro volume, que foi a única coisa que eu li de Valerian, é meio bobo, sabe? As tramas, elas são bizarramente previsíveis, sabe? Tu já consegue ver qual é o ponto de virada, os personagens não são muito desenvolvidos. O Valerian, ele é um inútil na história, é muito engraçado, assim, tu parar pra pensar que tudo que acontece, alguma pista surge na cara dele, ele praticamente nunca faz nada. A maior parte das tramas são bem comuns, assim, sabe? É o bem contra o mal. Mas enfim, se você não sabe, Valerian trata sobre um agente do espaço-tempo em suas viagens. O agente se chama justamente Valerian e ele tem a companhia da Laureline. Isso, Laureline, que inclusive a parceria dos dois surge absolutamente do nada. Eles se encontram no meio de uma missão. Mas, assim, mesmo com tudo isso, ele parece um quadrinho mais infantil, sabe? Então ele acaba sendo uma leitura agradável. Ó, tu lê e olha só que divertidinho, sabe? Ele tem algumas piadas. Ok, esse é o Vinícius, leitor, comentando na prática o que foi o resultado da leitura de Valerian. Mas é um clássico, tá? Ele tu lendo ele, tu entende porque ele é um clássico. Ele foi referência visual, por exemplo, para Star Wars. Depois vai ter um capítulo que inspirou o filme O Quinto Elemento. Se não me engano, é o 5º quadrinho mais vendido da França. Então é algo que eu acho que, sinceramente, mesmo não sendo uma leitura tão sensacional, e pelo que eu vi no próximo volume, a pegada vai mudar e a HQ vai ficar mais complexa, mais política. Eu acho que vale a pena dar uma lida, porque os caras aqui, os dois autores, eles são visionários, basicamente, sabe? Muita coisa que eles criaram aqui, tu olha, caraca, os caras pensaram isso aqui nos anos 60, sabe? Algumas partes tecnológicas, alguns designs de naves, raças alienígenas. Ou mesmo se tu for ver, a representação do mundo feminino aqui é muito à frente da época deles, sabe? É bizarro. Enfim, essa foi uma opinião extremamente sincera sobre Valerian. Inclusive, se tu já leu esse quadrinho, comenta aí embaixo o que tu achou, pra eu poder ver outras opiniões e... enfim,
pensar um pouco mais sobre HQ. E a tua companhia foi um prazer, tá? Até um próximo programinha, assim que eu resolver o meu problema de conexão com a internet, porque os vídeos do canal deram uma desacelerada, né? Por conta disso, beleza? Tchau então, tá? Vou indo lá.